Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre planejamento. Bom, nessa primeira aula eu quero falar um pouquinho sobre os conceitos básicos, o que é planejamento, para que planejar, né? Qual a importância de se planejar. Essa palavra planejamento ela é algo recente, né? Que a nossa sociedade moderna concebeu o nome planejamento. Mas o conceito, a ação de prever algo e se adequar para a melhor maneira de se preparar aquilo que você idealiza, já é um conceito muito utilizado, né? Bom, desde que o homem, lá na época das cavernas, precisou pensar na forma que ele poderia equacionar ali os alimentos, como ele poderia guardar, como ele poderia se preparar para se proteger da chuva. Quando ele parou e pensou num futuro próximo, o que ele poderia fazer para melhorar isso, já é essa atitude de se planejar, né? Então esse conceito já vem sendo utilizado há muito tempo. E para que se planejar? Como se planejar? Então essa ação de olhar para o futuro, para que você pense quais são as melhores estratégias, quais são a melhor forma de se chegar naquele resultado esperado, selecionando as melhores ferramentas, isso é planejar. Planejar é você conseguir estratégias e uma forma para alcançar algo que você determinou, um objetivo a ser seguido, a ser alcançado, ok? Bom, então qual é o nosso objetivo aqui? É planejar da melhor maneira possível o estudo dos nossos filhos, ok? Então o que podemos fazer, né, para que os nossos dias sejam melhores, mais tranquilos, tá? Porque o que acontece quando não nos planejamos? Nós vivemos apagando incêndios e aí você gerencia o caos o tempo todo, né? Ai, faltou carne, então meu almoço vai atrasar porque eu tenho que descer, eu tenho que ir lá comprar carne, ou então, poxa, eu precisava de cartolina para trabalhar essa atividade específica aqui com meu filho, eu não tenho cartolina, então eu vou improvisar, ou então não vou poder fazer essa atividade. Isso vai gerando uma ansiedade, vai nos fazendo ficar ansiosos porque temos as coisas do dia a dia, mais os imprevistos adicionados, né? E imprevistos sempre acontecem, não estou dizendo que se você se planejar, esses imprevistos jamais acontecerão, não é assim. Mas essa gerência do caos que eu acabei de citar, ela vai ser em um menor grau. Por quê? Porque se você se planeja, você precisa gerenciar alguns imprevistos e não o imprevisto o tempo todo, ok? Então, o porquê de se planejar, né? Para que você consiga selecionar as melhores ferramentas, né? Eu quero um exemplo simples e bem aplicável ao que eu estou dizendo agora. Eu quero fazer alguma comida, quero preparar um jantar especial. E aí eu penso em fazer determinada receita, mas quando eu chego na cozinha eu não tenho os ingredientes. Ou algo mais simples, né? Um bolo, eu quero fazer um bolo e aí eu começo esse bolo, pego lá a manteiga, os ovos e todos os ingredientes, começo a fazer esse bolo, mas eu vou pegando os ingredientes aleatoriamente, eu não separo tudo. E aí o fermento, que é o último elemento a ser adicionado, quando eu vou pegar esse fermento, eu abro a despensa e vejo que não tem fermento. E aí meu bolo já iniciou, né? Não dá tempo de eu sair para comprar, foi um caso perdido. Não dá para assar um bolo sem fermento, não dá para esperar ir comprar o fermento. Então eu não me planejei, eu joguei um tempo fora, precioso, né? Porque agora eu vou ter que começar do zero. Eu gastei dinheiro com um material que agora não vai ser mais reutilizado. Enfim, não se planejar, você acaba agregando inúmeros problemas, né? Vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai perder talvez a oportunidade
de agregar valores ali. Talvez até você consiga fazer aquele bolo, mas se você tivesse pensado melhor, você poderia comprar ali um ingrediente especial para acrescentar naquele bolo e aquele bolo ficar muito mais saboroso, ou fazer um bolo diferente. Eu quero fazer um bolo com farinha integral, quero fazer um bolo light, e aí você se prepara para aquilo. Você vai ao mercado, você compra aqueles ingredientes e você potencializa o seu resultado. Um bolo que seria simples, você torna algo grandioso, ok? Apenas porque você pensou, você se planejou e se preparou para que aquilo saísse da forma como você esperava, tá? Então, na educação de nossos filhos é da mesma maneira. Nós podemos até conseguir fazer algumas coisas sem planejar, mas será que nós fizemos com excelência? Será que poderia ser melhor? Será que se eu tivesse usado determinada ferramenta, eu teria potencializado o meu resultado? Voltando no exemplo do bolo, se eu vou fazer um bolo e vou usar uma batedeira, eu preciso então de uma vasilha para colocar os ingredientes da batedeira, preciso de energia, algum ponto para poder ligar essa batedeira, preciso de um forno para assar esse meu bolo. Então eu preciso separar essas ferramentas. Se eu vou fazer ele manual, eu preciso de um fouet, eu preciso de uma colher, eu preciso de alguma coisa para mexer esse bolo, ok? Eu preciso de uma forma para assar. Meu bolo é redondo, meu bolo é quadrado. Então você começa a visualizar o processo no todo, desde a seleção dos ingredientes até a forma como você vai cortar esse bolo, onde você vai servir esse bolo, tá? Então são passos que serão planejados para que uma execução seja perfeita, seja alcançado o melhor resultado possível, o resultado idealizado, né? Ok, bom, então para que essas coisas do dia a dia sejam incorporadas na nossa rotina, as coisas da educação dos nossos filhos, né? O fato de você trabalhar uma educação completamente aleatória, você vai ter um resultado diferente do que se você trabalhar algo ali que você se planejou e você se esmerou ali para procurar a melhor forma de se trabalhar, ok? Porque planejar também é isso. Você tem várias formas de fazer a mesma coisa e aí você vai escolher qual forma você acha que é melhor. Se eu fizer manual o bolo, eu vou ter um resultado. Se eu fizer na batedeira, eu vou ter outro resultado. E se eu usar o liquidificador para alguns itens, outro resultado. A mesma tarefa tem várias formas de ser executada. Ok? Só que para cada execução eu preciso de ferramentas específicas. Então, ao planejar qual é a metodologia, qual vai ser a melhor maneira de executar, eu vou analisar quais são as melhores ferramentas para se executar daquela maneira que eu pensei. E aí, ao separar essas ferramentas, eu vou potencializar os meus resultados, eu vou assegurar que os meus resultados sejam garantidos, ok? Então isso é o porquê de se planejar, né? E para que planejar, ok? E outra coisa que eu quero dizer sobre planejamento, e isso é essencial, tá? Já falei aqui do que é o planejamento, né? O planejamento é essa forma de facilitar o dia a dia. O planejamento é uma ferramenta para você potencializar os resultados, para você administrar, né, as maneiras, a melhor maneira de ser feita, a selecionar as melhores ferramentas. Mas o planejamento não é para te trazer condenação. Ele não pode ser negativo, ele não pode gerar em você um sentimento terrível. É o contrário. O planejamento ele serve para te trazer paz e tranquilidade. Tá, mas e se eu não consigo executar o meu planejamento? Ou se eu atropelo todas as coisas para executar exatamente da maneira que eu planejei? Tá? E aí você vai, em detrimento da educação ali, daquele determinado item, daquele determinado tópico a ser trabalhado, você vai fazer de uma forma, vamos dizer assim, né, bem para lá, bem acelerada, porque seu planejamento tem que ser garantido.
aí virou uma forma negativa. O planejamento não pode ser assim, tá? O que vai acontecer? O planejamento precisa ser flexível, ele precisa ser ajustável, tanto para mais tempo quanto para menos tempo. Não consegui fazer o que eu planejei, então meu planejamento não serviu para nada? Não é assim. O seu planejamento vai servir para te mostrar o que você conseguiu fazer, o que você não conseguiu fazer. Aquilo que você não conseguiu fazer, você vai replanejar, vai planejar novamente, revendo o que deu certo, o que não deu, o que precisa ser melhorado, se a estratégia precisa ser outra, se a ferramenta não foi adequada, ok? Isso já é um ponto positivo. O não fazer tudo tem o seu lado positivo também. Eu não dei conta de fazer tudo, significa então que eu planejei um tempo que não foi tão adequado. Ou imprevistos também acontecem, né? Eu planejei estudar com meu filho, mas tive que viajar, ou então planejei estudar determinado assunto e surgiu um outro assunto que seria muito interessante trabalhar, né? Uma notícia que aconteceu, algo ali que seria excelente aproveitar o momento para trabalhar com meu filho. Aí eu falo, não vou poder trabalhar, porque não está no planejamento. Não faça isso. Reveja seu plano, ok? Ou se a criança avançou demais e aí você já terminou aquela atividade de uma semana que você planejou em 2 dias, o que você vai fazer? Os outros dias vai continuar repetindo aquilo que seu filho já fez porque você ainda não tem nada para aquela semana, ou ele vai ficar os outros 3 dias sem estudar porque em 2 ele já fez tudo? Reveja. É exatamente essa função do planejamento. Te dizer o que precisa ser feito, te dizer a melhor maneira de fazer, o melhor tempo, adequar o tempo, adequar a maneira, ok? Isso também faz parte do planejar, tá? E nas próximas aulas eu quero exatamente falar sobre cada parte, cada tópico desse, né? De planejar partindo de onde. Não falei aqui que se você não conseguiu fazer tudo, você vai planejar de novo? Opa, então você já não parte do zero, você já tem algo para que seja ali o seu ponto de partida, tá? Então, na próxima aula eu quero falar sobre isso, sobre por que planejar, né? De um ponto específico de partida, ok? Você precisa saber onde está para saber onde quer chegar. E é esse o tema da nossa próxima aula. Espero vocês e até lá!